Jesus, nós te adoramos, Jesus. Oh, acima de todo principado, de todo domínio e poder, rei no nome de Jesus, nome de Jesus, acima de toda potestade, de todo nome que se possa referir, rei no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus, nome que cura os enfermos e que liberta os cativos, o nome que resplandece luz, é o nome dele, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, seu nome é Jesus, nome de poder, o nome sem igual, o nome poderoso que destrói todo o mal, seu nome é Jesus, nome de poder, o nome sem igual, o nome poderoso que destrói todo o mal, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, muito acima de todo principado, de todo domínio e poder, rei no nome de Jesus, nome de Jesus, acima de toda potestade, eu creio, de todo nome que se possa referir, rei no nome de Jesus, esse nome de Jesus, nós cremos nessa verdade, nome que cura os enfermos, e que liberta os cativos, esse é o nome que resplandece luz, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, cantamos, seu nome é poder, o nome sem igual, o nome poderoso que destrói todo o mal, seu nome é
nome de poder, um nome sem igual, um nome poderoso que destrói todo o mal. O nome de Jesus, esse é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse nome que está acima é o nome de Jesus. Seu nome é Jesus. Nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. Seu nome é Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Maico. Aleluia. Continua com seus olhos fechados. A palavra diz, queridos, que nós cantamos aqui agora que nesse nome tem todo o poder. Eu queria repetir para você novamente. Nesse nome tem todo o poder. Eu não sei que tipo de poder você está precisando nessa noite, nessa semana. Eu não sei que tipo de poder você está precisando que seja desenvolvido. Que o Senhor manifeste hoje, agora, para que você não saia daqui carregando o mesmo peso que você trouxe. Eu não sei que tipo de poder você quer que esteja disponível. Mas a palavra diz que nesse nome está todo o poder. Então, se você só cantar, você só cantou. Mas se você fechar seus olhos, a gente quer repetir esse refrão. O nome dele é Jesus. Se você não conhece, eu queria te apresentar. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E nele está todo o domínio, todo o poder, toda a majestade. A palavra diz que o seu nome é conselheiro, maravilhoso. Sabe, queridos, ele não está lá. Ele não decidiu subir e sentar no trono de glória. Ele decidiu descer e morar dentro de mim e dentro de você. Aleluia. 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 Pode continuar. Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. Seu nome é Jesus. Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. Seu nome é Jesus. Nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. No nome de Jesus, nome de Jesus. De Jesus,
Aleluia. Nesse nome há poder. Chame o nome de Jesus sobre a sua vida. Chame esse nome poderoso sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus familiares. Chame esse nome sobre as suas finanças, sobre a sua empresa, sobre tudo que está sobre o seu domínio. Chame esse nome. Jesus, 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 Jesus. Esse nome te foi dado com poder e autoridade. Jesus, 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 Jesus. Jesus, chame esse nome, chame esse nome, Jesus, 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 sobre a sua casa, Jesus, Jesus, sobre os teus filhos, oh Jesus, sobre as tuas finanças, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, aprenda, querido, a adorar o Senhor. Aprenda, aprenda a se render a papai. Seja romântico. Seja amável. Aprenda a se render. Aprenda a amá-lo. Onderele candaralia basuri andarayala ereres. Ondre kiantara lavrasi ondre hiandro. Jesus. Ricantara la naere ricandro briaso. Jesus, Jesus. Sabe, queridos, há um ministério dos anjos que nos assiste. E se você quer ser assistido pelos anjos, você tem que entrar na atmosfera espiritual. Você precisa aprender a entrar na atmosfera espiritual. Porque você é espírito. Você é espírito. Você é espírito. Aleluia. Espírito Santo, obrigado, 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 Espírito Santo, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, Espírito Santo, eu te amo tanto. Obrigada por estar aqui agora. Obrigada por favorecer esse ambiente. Obrigada por nos guardar. Afinal de contas, chegamos até aqui. Obrigada, Santo Espírito, por nos conduzir em toda a verdade, porque em Ti não há sombra de dúvida, não há mentira, mas toda a verdade é o que nos guia quando nos expomos à Tua palavra. Obrigada, Santo Espírito, por essa noite, por essas famílias, por cada pessoa. Obrigada por esse momento, obrigada pelas instruções, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Ok aí? Tá tudo bem? Você foi comigo?
Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. 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 Eita, vamos embora. Amém. Sabe, queridos, quinta-feira à noite, depois que nós saímos aqui da oração, inclusive falando sobre quinta-feira, a última vez que eu ministrei, eu acho que eu apertei os parafusos, né? Eu acho que eu dei uma saculejada, né? E isso é bom, querido, graças a Deus. Graças a Deus pelo dom de exortação. O dom de exortação não é algo que veio do inferno, não. A palavra diz que o dom de exortação é para que a igreja seja ajustada. Amém? Graças a Deus por ele. E eu quero exaltar isso. Né? Na última vez que eu ministrei, eu falei sobre nós nos dispormos a estar no culto. Né? Para a gente estarmos alimentando não somente aos domingos, mas imagina se você abastece seu carro no domingo e você precisa dele durante a semana, na quarta-feira falta combustível e você deixa para abastecer só no domingo. Não, né? Imediatamente você vai lá e abastece seu carro, porque você precisa dar continuidade à sua vida. Da mesma forma no reino espiritual, nos abastecemos no domingo, mas precisamos estar nos abastecendo não somente às quintas, mas todos os dias em casa também. E quando eu fiz essa chamada, né, quando eu exortei acerca de estarmos congregando, porque às vezes alguns dizem, eu estava ocupada, porque deixei para trabalhar até 9. Você tem um dia inteiro e deixou para trabalhar à noite, no horário do culto, exatamente na quinta. Mas é porque eu chego tarde do trabalho, e como eu falei, umas é tão pequenininha, né, e um pulo você está em todo lugar. E o que é que aconteceu, querido, com essa exortação que o Senhor trouxe para nós? É que os cultos da quinta-feira estão ficando cheinhos. Graças a Deus, querido. Eu te pergunto, foi ruim para você? Claro que não. Tanto que você, o Espírito, recebeu a instrução e você está vindo. Né? Houve uma quinta aí que esse lado aqui praticamente estava todo lotadinho de gente. Então eu quero encorajar você que ainda não está vindo. Alguém decidiu vir e está avançando. Alguém decidiu vir e está crescendo. Porque nós, quando expomos a palavra, querido, nunca é para retroceder, mas para avanço. Amém? Então, quinta-feira, quando nós saímos aqui do culto, e eu cheguei em casa, eu ainda fiquei muito movimentada pela palavra, meditando ainda nas instruções, nos versículos, nas coisas. E Flaviano foi dormir, mas eu ainda fiquei muito agitada, e eu peguei a palavra, comecei a orar. E sabe, queridos, eu comecei a orar pela igreja. Eu comecei a orar por nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. E eu comecei a orar pela vida de cada um, e à medida que o Senhor ia me trazendo no coração, as famílias, os filhos, os jovens, a liderança, e eu fui orando pela vida de cada um, né, à medida que foi vindo. E sabe, queridos, eu fui dormir, e qual de vocês sabe que Deus fala por sonhos? Deus fala por visão, Deus fala por boca, Deus fala por louvores, Deus fala por criança, Deus falou até pelo anjo jumenta quando ele não tinha ninguém. Então, se ele não tiver ninguém, tiver anjo jumenta, ele vai falar ainda. Por que Deus ainda vai falar pelo anjo jumenta? Porque o desejo de Deus é alcançar o nosso coração. Não importa como. E muitas vezes, queridos, eu estou te falando que nem todo sonho que você sonha, ele precisa ter revelação. Quando você acorda, a revelação está lá. Mas se você acordar e a revelação não estiver lá, você não precisa ficar ligando para um monte de gente, indo lá naqueles livros de revelação de sonho, ligando para um monte de gente para saber qual é o seu sonho. Não, o Deus que te deu o sonho é o Deus que quando você acordar vai ter a instrução. Porque Deus não é Deus de confusão, queridos. Ele não vai permitir que você sonhe, você acordar e ficar todo confuso, passando a semana inteira atrás da revelação do sonho. Não, quando você sonha de manhã que você acorda, você diz, Deus falou comigo, e você já sabe o que foi. Amém? E quinta-feira eu orando, e fui dormir, e eu fiz essa oração, tá? Eu faço essa oração, não estou dizendo que é para você fazer, e se você fizer não tem problema não. Mas eu fiz a minha oração, eu disse, pai, eu estou muito cansada, eu vou dormir.
E se o Senhor quiser falar comigo, se o Senhor tiver alguma coisa para falar comigo, fale. Fale agora, enquanto eu ainda estou acordado. E se não tiver, me fale por sonho. Me fale, mas me fale de qualquer jeito. Amém? E eu fui dormir e eu tive um sonho. E eu sonhei conosco. Eu sonhei com a igreja. E eu sonhei que eu estava num lugar muito alto, muito alto, muito alto. Só que o lugar que me conduzia, o que me conduzia àquele lugar muito alto era uma árvore muito alta, muito alta. Só que essa árvore não tinha uma folha. Ela era uma árvore morta, só galho seco para todos os lugares. Só que quando eu olhava, tinha uma corda na minha cintura. E tinha um pedaço, como se fosse um pedaço de telha, de um barraco velho naquela altura. E esse barraco, ele balançava inteiro. E quando eu acompanhava a corda que estava na minha cintura, que eu ia pegando, que eu olhava, tinha muita gente amarrada, segurada na corda, e a corda estava em mim. E todas essas pessoas, elas se seguravam na corda e elas estavam com muito medo, porque todo o telhado desse barraco velho era onde todo mundo estava e ele balançava muito. Então, qualquer hora, todo mundo ia cair. E todo mundo atrelado a mim. E eu começava a dizer, e cada galha que eu tentava segurar, ela quebrava, porque ela estava seca. Então eu tentava me sustentar em alguma coisa e ela arrebentava. E quando eu olhava para baixo, era muito fundo. E eu ficava com muito medo, mas eu dizia, eu vou pular. Eu dizia, eu vou pular, eu vou arrebentar essa corda e eu vou pular. Eu vou tirar esse peso, esse povo, e eu dizia, eu vou pular. E o Espírito, ele estava ao meu lado e eu ouvia quando ele falava no meu ouvido. Você não pode pular, porque se você pular, todas essas vidas vão se perder. E eu dizia, mas eu preciso pular porque eu vou me salvar. E ele dizia, não, você não pode pular, porque elas estão atreladas a você. Não é que você queira, você não pode. E quando ele dizia, você não pode, eu dizia, me mostre uma saída. Porque eu estou aqui em cima, eu vou cair, esse povo está todo comigo. Como é que eu vou fazer para ajudar esse povo? E ele dizia o seguinte, eu sou a resposta. Sabe, queridos, e eu olhava, e quando eu estava segurando naquela galha com todas as forças, e pessoas olhando para mim, muita gente da igreja olhava para mim como que pedia socorro. E o Espírito dizia para mim, eu sou a resposta. E ele dizia, olhe para o lado, olhe para mim. E quando eu virava a cabeça, tinha uma rampa. Aparecia uma rampa do nada. E eu colocava o pé na rampa. E eu ia um a um, puxando na corda e trazendo para a rampa comigo. E todos desciam a rampa rindo e brincando. E a gente chegava na rua, em casa. E quando eu acordei, eu já acordei com respostas. Sabe, queridos, eu não posso pular. Às vezes eu até quero, mas eu não posso pular. Sabe por quê? Porque vocês estão atrelados a mim. Vocês são meus, vocês são a minha responsabilidade. E quer que eu te fale uma coisa? É só a gente olhar para o lado. É só a gente olhar para onde Deus está. E eu chorei de manhã, eu chorei muito. Eu orei muito ao Senhor por coisas e o Senhor começou a me mostrar corações, situações. E eu te digo uma coisa, sabe, queridos, nessa noite, a pergunta que veio dentro de mim hoje o dia inteiro, passei o dia calada, quieta, trancada no quarto, orando, e a palavra que vinha dentro de mim o dia inteiro era, como os meus filhos têm se apresentado para mim? Como nós, a igreja, temos nos apresentado para o Senhor? Porque quem Ele é, nós já sabemos. Você não é inocente, você não é inocente acerca de quem Deus é, não, você já sabe. Se eu chamasse algumas pessoas para vir dar aqui testemunho vivo, eu não estou falando de testemunho de mentira, nem de balela, nem de... Você já viu aquele boneco de Olinda, aquele boneco de propaganda, boneco de vento? Se você puxa ele da tomada, ele... E essa semana eu orando, eu tive essa impressão. Aquele boneco de ar.
E muitas vezes, como igreja, como filhos, nós estamos nos comportando assim, o boneco de ar. Quando a palavra poderosa é lançada, a gente se levanta em firula. Aí a segunda-feira chega, tira da tomada, tira do modo igreja, tira do modo cristão, tira do modo Bíblia, tira do modo fé e caiu de novo. Na terça-feira vamos para a oração? Vamos. Eita, mas o pastor deu uma palavra boa, teve uma irmã lá que levantou, deu uma palavra boa, levanta o boneco de novo, cheio de vento. E o boneco está lá, balançando as mãos, se balançando todo, até parece que tem vida. Mas é firula, é engano. E ele murcha de novo. Então nós já sabemos quem o Pai é. Agora a nossa pergunta hoje, para nós, para cada um de nós, quem nós somos? Quem nós somos hoje? Nós já sabemos quem ele é, conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz. Príncipe, ele é o príncipe da paz. Ele é poderoso. No nome dele está todo o poder. Todo o poder. Então, queridos, já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo já foi dado para a igreja. Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como eu estou, quem eu sou, manifesta as bênçãos para mim. Quem eu sou. Sabe, queridos, a palavra diz que Deus não está sujeito à mudança. Diz que nele não há sombra de variação. Deus não muda. Deus não muda. Em meio a esses sonhos, Deus tratou coisas comigo. E eu disse, meu Deus, eu preciso mudar muito, 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 muito em relação ao Senhor. Em relação à palavra, em relação a buscar, em relação a ler mais. Em relação a me dispor o tempo todo. Eu preciso melhorar ainda mais para que eu tenha mais do Senhor. Todos os dias eu, Ana, preciso buscar mais do Senhor, porque Ele é o meu combustível. Sem o meu combustível eu não ando. Então, como nós nos apresentamos? Abre comigo lá em Romanos 12, todo mundo já conhece, mas a gente vai ver porque é a Bíblia. Aleluia. Romanos 12, eu jurando que conseguia ler sem óculos. Romanos 12, 1, diz assim. Todos comigo? Já deve estar aqui, né? Eu não sei nem qual é a minha versão, Val, não te falei, mas eu vou lendo aqui e vocês mudam, tá? E diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Amém? E ele diz, quero que apresentem. Olha, eu rogo a vocês para que vocês se apresentem como os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu sei que o sonzinho do violão faz cochilar, mas eu sei que hoje é domingo, você não trabalhou, com certeza você cochilou. Então, se você cochilar, eu vou dar um glória a Deus bem grande para você acordar, tá bom? Então, assim, se eu venho para o culto, eu não estou vindo para um churrasco, me entendam. Eu não estou vindo para uma festa. Eu não estou vindo para um clube social. Quando eu digo eu vou para o culto, o que é que eu vou fazer? Eu vou cultuar. Cultuar quem? Ao Senhor. E quando eu digo eu vou cultuar, sabendo quem Ele é, eu preciso me preparar para apresentar a Ele quem eu sou. Mas, queridos, por andarmos de qualquer jeito e não sabermos mais quem Deus é, nós estamos nos apresentando a Deus de qualquer jeito. De qualquer jeito.
E hoje, quando eu orava, hoje o dia inteiro, essa palavra que vinha, como os meus filhos estão se apresentando a mim. E sabe, queridos, o Senhor não falou somente de condição de pecado, não. Mas Ele falou de condição de descaso. De estarmos vindo de qualquer jeito. Hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja, não. Hoje não é dia de ir para a igreja. Se você quiser vir para a igreja todo dia a igreja está aberta. O pastor está aqui todo dia. Então, se você quiser vir todo dia ele está aqui. Mas hoje é dia de cultuar. E nós vamos cultuar ao Senhor. O Senhor tem instruções para nos dar. Sabe, queridos, tem coisas que nós estamos passando em nossas vidas, eu e você estamos passando, porque nós insistimos em não conhecer a Deus. E como eu ia dizendo, se eu trouxesse aqui pessoas que já provaram e viram que o Senhor é bom, todos teriam um grande testemunho para contar. Não era um pequeno, não, era um grande testemunho para contar. Não é verdade? Eu posso citar daquilo que eu provei, daquilo que eu vi. Nós tínhamos conosco uma moça chamada Isabel, congregava conosco, Isabel Cristina. Quem lembra de Bel? Pronto, o pessoal aí lembra tudinho, né? Então, todo mundo lembra da Bel. Bel morava com a gente. Bel desenvolveu muitos tumores nos seios, não foi um só, não. Foi um em um seio e 4 em outro. Todo mundo aí comigo? Concordam? Amém. E Bel desenvolveu tumores nos seios, benignos. E nós levamos Bel para Goiânia, vamos cuidar de Bel. Bel já com seus 38 anos, 40 anos, nunca casou. E ela morou conosco 2 anos. E nós levamos Bel para Goiânia. E vai, tratamento vem. Queridos, e quando Bel volta para Iumas, Bel, ela não podia ir para a igreja porque o simples fato de bater o pé no chão, para ela dava um choque nas mamas dela e ela não aguentava. Então eu colocava ela no banheiro, dava banho, o Flaviano colocava ela na cama. E assim nós ficamos com Bel. E um dia ela disse, eu vou para a igreja. Era um culto de terça-feira chamado Os Dons do Espírito e Manifestação. Isso aí, dona Celeste. Dona Celeste lembrou bonitinho. Era os dons do Espírito. Uma igreja bem pequenininha, nossa primeira igreja lá embaixo. Sabe, querido, Deus se movimenta na grande, na média, na pequena, na que for. Deus se move. A expectativa do seu coração atrai Deus. A fé que você coloca atrai Deus. E naquele dia, Bel disse, eu vou para a igreja hoje. A gente, Bel, você não aguenta nem andar, o carro em movimento você não aguenta. Ela disse, mas eu vou. Ela colocou uma faixa nos seios e ela foi para aquele culto. E eu lembro que lá para subir a rampa, era uma rampa, não era escada, era uma rampinha pequenininha. Para subir, o Dejaí ajudou ela a subir. A gente colocou uma cadeira lá atrás, que era para ninguém bater, tocar nela, ela sentou lá atrás. Mas teve um mover muito poderoso naquele dia, porque os dons do Espírito estavam em evidência naquela noite. E eu, se os meninos tiverem lembrado aí, faz assim com a mão. Mas no momento de muito mover, de muita coisa boa acontecendo naquele momento, o Senhor me deu uma instrução e Ele disse, chame Bel aqui na frente. E eu lembro que, não sei se o Djaí, eu lembro que algumas pessoas, o Vilmar, eu lembro que trouxeram ela na frente. E quando ela chegou na minha frente, sabe, querido, tem coisas que Deus vai nos mandar fazer que a gente não pode questionar, porque se a gente questionar, a gente não faz. Não é verdade? E naquele momento que ela chegou na minha frente, o Espírito falou aqui bem no meu ouvido, aperte com todas as forças que você tiver os seios dela. E se eu pensasse, eu não iria fazer porque ela morava comigo, eu sabia como ela estava para tomar um banho. Jô, as meninas, Roberta, foram lá em casa visitar e viram como era, as meninas, Sandra. E eu lembro que quando ela se apresentou na minha frente, que ele deu a instrução, foi de imediato. Queridos, eu peguei os seios dela e apertei com todas as forças que eu tinha. E ela deu um grito e ela caiu. E a informação que o diabo disse foi o quê? Você matou ela. É óbvio que ele ia dizer isso. Como diz uma amiga minha, é óbvio que ele ia dizer isso. E eu voltei para o meu lugar. Meu Deus do céu, e eu dizendo, pai, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. De repente ela levantou sozinha, levantou,
glorificando e glorificando, e dançava no Espírito, e pulava e glorificava, e terminou o culto, e todo mundo desse jeito. Foi um trabalho para tirar a Adriana do chão, porque a Adriana só pulava e rolava de um lado para o outro. Foi assim ou não foi? Estou mentindo, não. E eu lembro que terminou aquele culto, que a gente não sabe quem foi para casa, quem voou para casa, quem foi embolado para casa, mas chegamos em casa naquela noite, e foi uma noite poderosa. Não é verdade, Vilmar? O que aconteceu, querido? Quando nós chegamos em casa, Bel já passou para o quarto sozinha, eu fui esquentar a janta, ninguém tocou no assunto, de repente ela me chama no quarto. E os nódulos eram muito grandes, eram muito visíveis, porque Bel tinha 1,75 m, mais ou menos, muito alta ela. Ela tinha mais ou menos 1,75 m e ela tinha 48 quilos. Então ela era só couro e osso. A Bel ela é ainda muito magrinha, é dela. E então qualquer coisa, uma espinha que saísse nela era maior do que o nariz. Qualquer coisa que saísse nela era maior do que tudo nela. Então os seios dela eram muito pequenininhos. Então os nódulos que saíram, um era desse tamanho. Então era maior que o seio dela. Então era muito visível. Então quando ela me chamou lá no quarto, ela disse: Ana, eu quero te mostrar uma coisa. E ela levantou a blusa. Querida, e não tinha nada. Gente, eu estou mentindo. A galera do fundão aí, todo mundo está comigo. O Senhor fez. Eu te pergunto, Deus mudou? Não, Deus não mudou. As nossas expectativas a respeito de quem Deus é, o que Ele faz é que tem mudado. Mas Deus não mudou. Naquele mesmo período, foi um mês de dons do Espírito. Naquele mesmo período, Dejaí tinha ido ao médico. Dejaí estava andando curvado. Eu estou usando o nome de pessoas que estão aqui, porque eles podem dizer a mim se foi ou não. Você pode chegar no final e perguntar a ele, ela estava mentindo? E eu lembro que Dejaí estava andando já curvado, de tanta dor que ele estava na coluna. Ele chegou a fazer, acredito que aqueles coisinhas com agulha, acupuntura, não é isso? Ele estava fazendo acupuntura. Porque não andava. O médico chegou para ele e disse: olha, você precisa fazer cirurgia e possivelmente você nem consegue trabalhar mais. Foi assim? E naquele culto, queridos, naquele culto maravilhoso, naqueles cultos maravilhosos, Dejaí veio na frente, a gente chamou ele novamente, Flaviano ficou atrás dele, porque Flaviano e eu estávamos fazendo, porque os diáconos estavam tudo no chão. Todos os diáconos caíram debaixo da unção do Espírito. Flaviano chamou a filha da dona Irene, a Osvânia, disse: fica atrás de Ana. Ela chegou atrás de mim, porque eu tremia muito ministrando, e ela ficou atrás de mim e caiu, eu fiquei sozinha de novo. Mas eu lembro que quando Dejaí veio na frente, o Senhor nos mostrou, a mim e a Flaviano, como um raio-x. Ele ficou na nossa frente, ele ficou feito um raio-x, a coluna dele toda torta. E o Senhor disse para mim: com todas as forças que você tiver, você deu um murro nele, com toda a força. Querido, se você pensar, você vai fazer? Vai não, porque a palavra diz que as coisas de Deus para o mundo é o quê? Loucura. E eu lembro que quando eu bati com todas as forças em Dejaí, ele caiu longe. E eu disse de novo: matei. Ramon também estava lá, né, Ramon? Esqueci do Ramon. E sabe, queridos, Dejaí ficou dormente no chão por quase 2 horas. E o Senhor falou para mim: eu estou fazendo uma cirurgia na coluna dele. Dejaí ficou no chão adormecido. Flaviano pegou ele, levou para a sala. Tinha um puff redondo grandão, a gente deitou ele lá em cima. Enquanto eu ministrava, Flaviano ficou com ele lá. Todos os sintomas de um pós-operatório Dejaí teve. Foi ou não foi? Dejaí teve dormência nas pernas. Dejaí, os braços dele formigavam. O efeito da anestesia do céu passando. Dejaí teve ânsia de vômito. Se o Senhor disse: eu estou operando, Deus estava operando, porque Ele não mente. Deus ainda opera hoje, Deus ainda faz hoje. Sabe que ele Dejaí não saiu daquele culto curvado. No outro dia, 4 horas da tarde, nós estávamos indo na casa da Maria do Vilmar, encontramos Dejaí, ele parado no meio do caminho, cheio de barro. A gente: Dejaí, você vem de onde? Vem do trabalho. Hoje mesmo eu fiz, como é que é o nome? Alicerce de 2 casas. Mas era um homem que no dia anterior estava curvado fazendo acupuntura. Sabe, querido, quando Deus faz, Ele faz. Mas a questão é como estamos nos apresentando para Deus hoje. Qual a expectativa que está tendo no nosso coração? Qual a expectativa que nós temos para Deus? Rolson, você pode vir aqui, Rolson? Até porque o problema foi no dedo. Não dá para vir. Aleluia. Testemunho é para ser contado, meu irmão.
E você é um milagre de Deus vivo. Você está aqui hoje, você sabe que é milagre de Deus. Você sabe que essa semana a gente poderia estar aqui fazendo um culto para honrar sua família pela sua perda. Mas hoje nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, porque você está vivo para contar a história. Você pode virar, Rolson? Faz assim, sua mãozinha para cima. Só para o povo ver aí. Semana passada, que dia foi, Rolson? Vem aqui, por favor. Foi quando, Rolson? Terça-feira, Rolson sofreu um acidente de trabalho. E ele estava na função que não era dele. E, de repente, chamaram ele lá para aquela função e ele foi. E barras de ferro, não é isso? Barras de ferro caíram em cima dele. Caíram na cabeça, caíram no tórax, foi isso mesmo, né? Foi a informação que eu tive. Caíram na cabeça, caíram, vum, em cima dele. As mesmas barras que enxurraram esse homem, foi a mesma barra que esmagou o dedo dele. E ele perdeu uma pontinha do dedo, não foi? O que é uma pontinha do dedo para a vida inteira, meu irmão? Mas eu te digo que a mesma barra que massacrou todo o dedo dele, que precisou ser amputado esse pedaço, era a mesma barra que poderia ter entrado no peito dele, na cabeça dele, que ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Mas sabe o que é isso? Rolson trabalha todos os dias à noite. Ele folga um domingo por mês, mas esse um domingo por mês, ele está na igreja. Ele trabalhando ou não, ele vindo ou não, a esposa poderia usar qualquer desculpa para dizer: eu não vou para o culto porque meu marido está trabalhando, eu não quero ir sozinha, hoje eu estou com preguiça, hoje eu vou aproveitar para ficar em casa. Não, todo culto ela está aí, inclusive às quintas, quando pode. A Ana Flávia não só está servindo, como está nos cultos, que é a filha. O Ramon, que é o genro, meu Deus do céu, mora na igreja. Cadê o Bruno? O Bruno veio hoje? Uai, foi que houve com o Bruno? Quem sabe quem é o Bruno, irmão da Ana Flávia? O Bruno é o jovem da igreja, o jovem da nossa igreja que mais compra livro na livraria. Ele termina de ler um livro, ele compra outro, termina de ler um livro, ele compra outro. E sabe o que ele falou para mim semana passada? Ana, eu estou tão empolgado com a leitura desses livros que eu estou pensando em escrever um livro. Eu digo: isso aí, garoto. O primeiro jovem do Verbo da Vida em Umas a editar um livro, eu creio. Mas sabe, queridos, olha aqui, ó, um milagre de Deus. Porque nós estamos inseridos, queridos. Amém? Nós estamos inseridos, esse homem está guardado. Quando nós estamos aqui às terças-feiras orando por família, Rolson está envolvido. Rolson está inserido nessas orações. Então, vamos aprender a também exaltar o nome do Senhor. A dizer quem Ele é, a dizer o que Ele tem feito. Obrigada, meu filho. Aleluia. 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 Você pode abrir comigo. Aleluia. Aleluia. Eu não quero que você abra ainda não. Eu quero falar desse livrinho aqui para você, porque ele está inserido na ministração. Chegaram alguns livros essa semana, e chegaram e me deu vontade de ler logo 2, e eu tirei e li esses 2 aqui. O outro está aí? O outro está ali, você vai apresentar. Mas eu quero falar desse livro porque eu li e eu vou falar do que esse livro me trouxe essa semana para nós, como igreja. O nome desse livro é Revertendo Situações Sem Esperança. E me chamou a atenção, digo, vou ler esse livro. E eu comecei a ler, e sabe, queridos, esse livro fala muito sobre um rei. E agora eu esqueci o nome do rei. Ezequias. Você comprou o livro. E ele fala muito sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era um homem que servia a Deus, era um homem que agradou o coração do Senhor. Mas Ezequias, assim como todos nós, ele também errou. Ele também teve suas falhas. Ezequias adquiriu uma doença incurável, que mais na frente nós sabemos que ele tinha um tumor. E diz que aquele homem, aquele rei, ele tinha poucos dias de vida. E diz que o profeta Samuel foi incumbido por Deus a ir para ele dizer: olha, arruma a tua casa, porque logo morrerás.
E eu li esse livro e diz que o rei Ezequias, ele simplesmente virou a cabeça para a parede, deitado em seu leito já de morte. Diz que ele virou a cabeça para a parede e ele orou. E ele disse: Senhor, tu sabes como eu fui fiel. Tu conheces a minha fidelidade. Você sabe do meu coração. Você sabe tudo o que eu fiz. E ele começa a se derramar para o Senhor. Ele começa a pedir perdão para o Senhor. Ele começa já a arrumar a casa ali. E sabe o que é que o Senhor diz? Antes que Samuel saia da casa daquele homem, ainda no jardim daquele homem, Deus fala para Samuel, disse: volta lá e diz a ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida para ele. E eu lendo esse livro, e o escritor aqui, Kenneth Hagin, ele diz o seguinte: não é que Deus mudou. Eu fiquei dizendo, mas Deus muda? Ele disse: antes que você pense que Deus muda, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca foi vontade de Deus que eu nem você morrêssemos antes do tempo. Deus estava dizendo: olha, por causa que a sua casa está desorganizada, o salário do pecado é a morte e você vai morrer. Mas arrependimento chegou, sabe, queridos? Deus não quer que nós andemos em destruição. Deus não quer que nós andemos uma vida de qualquer jeito. Ele só quer que a gente vire o rosto para a parede e reconheça Deus. Virar o rosto para a parede, como o livro diz. Virar o rosto para a parede é saber quem Deus é. Virar o rosto para a parede é entrar em intimidade com Deus. E reverter situações sem esperança em nossas vidas. E reverter situações que a gente diz: isso não tem jeito, tem jeito. Tem jeito, queridos. A palavra diz que nada é impossível para quem? Para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quem é Deus? Nós já sabemos. Quem nós somos diante de Deus? Precisamos saber, precisamos definir quem nós somos. Precisamos definir a nossa fé. Agora há pouco eu conversava com o Léo lá atrás acerca de uma situação. E ele disse assim: chefe, no que você está crendo? Eu disse: eu estou crendo nisso. Ele disse: eu estou crendo junto. Porque fé é isso. Fé é nós unirmos aquilo que nós cremos. E não abrir mão, queridos. Não abrir mão. Porque muitas vezes nós dizemos: mas Deus não falou? Falou, mas se eu não agarro aquela verdade para a minha vida e sustento ela como fé, não vai acontecer. E a culpa não foi de Deus, foi porque eu soltei. Sabe, queridos, não é tempo de desamarrarmos as cordas da nossa família. Se você pular, eles dependem de você. Não é hora de você desamarrar as cordas das finanças. Tem gente dependendo de você. Você só precisa saber quem você é, onde você está. Qual a sua decisão hoje? Qual a sua decisão hoje? Sabe, eu li esse livro aqui, acho que em 40 minutos. 40 minutos a leitura desse livro. Mas que eu passei a semana inteira ruminando essa palavra. O Flaviano pegou o livro para ler, quando ele chegou em casa eu disse: eu quero de novo, que eu vou ler de novo. E li de novo, li 2 vezes. Peguei 3ª vez, já estou lendo pela 3ª vez. E sabe quanto é um livro desse? Eu não estou vendendo livro não, querido. Eu estou dizendo a você que você pode crescer, você pode avançar conhecendo seu pai. R$10. Você acha que você vai enricar a igreja ou o pastor com R$10? Não. Seu iPhone, seu Samsung é mais caro. E está te levando para as coisas ilícitas, muitas vezes. Quanto do seu tempo você não tem perdido na rede social? Ganhe seu tempo lendo um bom livro, queridos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Quando nós nos expomos a Deus, queridos, existem anjos que trabalham a nosso favor. Quando você era criança, você já viu sua mãe dizer para você: cuidado, meu filho, para você não envergonhar seu anjo da guarda? Alguém aqui ouvia isso? Só a Ana Morim e a Maria? Pronto. Mas a minha mãe, ela dizia o seguinte: não faça isso não, senão seu anjo da guarda vai ficar triste. E nós tínhamos a impressão que havia um anjinho conosco ali o dia inteiro. Só que eu cresci, eu nasci de novo. Aí Jesus chegou para mim e disse: minha filha, cuidado para você não entristecer o anjo da guarda. Eu disse: nossa, ele é real. Eu pensei que era brincadeira de mamãe. Não é brincadeira de mamãe. Nosso anjo da guarda, ele é real.
Além de você ter o Espírito Santo dentro de você, a palavra nos diz que anjos acampam ao nosso redor. Para quê? Para nos guardar e nos livrar, queridos. Qual é a opressão? Qual é a tristeza? Qual é a situação? O que está impossível? Qual a situação sem esperança? A palavra diz que tem anjos nos guardando, tem anjo nos conduzindo. Aleluia. Quando Jesus foi para o deserto, que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, diz que depois disso ele comeu. Porque bebendo, com certeza ele estava. Viu? Bebendo água, com certeza ele estava. Porque a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites e no final ele comeu. Então, se ele não tivesse bebido, dizia que ele tinha corrido para tomar água, que era a primeira coisa que alguém ia fazer. Ele tomou água. Mas sabe, querido, sobre todas as tentações que Jesus foi sofrendo ali, sobre todas as situações que o diabo veio contra Jesus, no final diz que Jesus diz, arreda-te, Satanás. E depois que ele expulsa Satanás de perto dele, diz que os anjos chegaram e o serviram. Depois de toda a condição, depois de toda a situação de pressão. Tem pressão aí? Está tendo pressão aí? Depois de toda a pressão, Jesus se manteve firme. Jesus sabia quem ele era e sabia quem o Pai era. Jesus sabia o que dizer. Jesus sabia dar a resposta que o diabo precisava ouvir. E diz que depois de toda a pressão, os anjos chegaram com as respostas. Os anjos chegaram e os serviram. Isso nos diz, querido, que os anjos ministradores que estão ao nosso redor, a pressão vai vir porque ela vem. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A aflição vai vir. A aflição vem. Aí você resiste. Você resiste, você resiste. No final, o que acontece? Os anjos te servem. Os anjos trazem a resposta. Por quê? Porque você sabe quem você é. Porque você sabe em quem você crê. Amém? Aleluia. Abre comigo em Hebreus. Hebreus 1. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Hebreus 1, todos comigo? Versículo 14. E diz assim: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. King James, é isso? Isso aí. Não são todos os anjos, todos os anjos, todos os anjos. A Bíblia diz que há milhares e milhares e milhares deles no céu. Diz que quando Jesus voltar, diz que Jesus está preparando os milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para vir. São muitos. São muitos. Se a terra está povoada assim, imagina os céus. E diz que não são todos eles anjos, todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para onde? Para servir em benefícios dos que herdaram ou que herdarão a salvação. É você? Tá bom, é pelo menos 30% da igreja. Graças a Deus, já é alguma coisa. Alguém já sobe. Tome posse, querido. Tome posse da palavra. Para de brincar de crente. Satanás não te pega lá fora para brincar de Satanás, não. Aleluia. A palavra diz que há anjos ministradores que são enviados para servir a mim e a você. Se você não crê, uma pena, eu creio. Eu creio que existem anjos ao meu redor. E a Bíblia diz que eles são anjos ministradores. Ministradores é aquele que ministra. Querido, aquilo que você não sabe fazer, manda o anjo fazer que ele sabe. Ah, aquele meu chefe, aquele povo, manda os anjos ir lá ministrar o coração do seu chefe que ele ministra.
Ah, mas aquela situação está difícil. Manda os anjos na frente. Anjos do Senhor, vocês foram enviados. Vocês foram enviados para ministrar em meu favor. É em meu favor. Estão ouvindo? Vão lá e ministrem. E quando você chega, querido, portas estão abertas. Situações estão resolvidas. O coração duro está derretido. Onde há murmuração, onde há ódio, perdão chega. Por quê? Porque você diz, Senhor, os anjos foram enviados, anjos ministradores foram enviados para trabalhar ao meu favor. Você tem anjos que te rodeiam, que trabalham ao seu favor. Toma isso. Para de trabalhar sozinho quando você tem quem trabalhe por você. Para de estar pedindo conselho onde ninguém sabe te dar conselho quando você tem um conselheiro habitando dentro de você. Você fala demais. Você fala demais. Quem fala demais anda em erro. Aleluia, aleluia. Você tem um conselheiro dentro de você para te indicar todas as coisas. Todas as instruções estão aí, ó. Ah, eu estou em desespero, tá? Porque quer, porque a resposta está dentro de você. O Espírito Santo está lá dentro. Conversa comigo, eu sei de tudo. Eu sei onde está a rampa. Para que estar agarrado na galha seca se eu sei onde é a rampa? Queridos, pessoas dependem de nós. Você é espiritual, você não é fruto do meio, do mundo, não. Se você é cristão, se comporte como cristão. Eu não vou deixar de falar para você. Você pode até ficar com raiva de mim, mas eu não vou deixar de falar para você que Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele está às portas e Ele está querendo que nós arrumemos a casa. Quando Ele disse para aquele rei, arrume a sua casa porque você vai morrer. Eu digo, gente, mas o homem não já ia morrer para que arrumar a casa? Porque Deus é um Deus organizado. Você não sai e deixa a bagunça não. Você sai e deixa tudo organizado porque é assim que Ele faz. Amém? Então, entendemos que o ministério, quando Jesus estava ali, os anjos chegaram e o serviram. A palavra diz que anjos estão ali para ministrar ao nosso favor. Então, nós temos o ministério dos anjos ao nosso favor, queridos. Hoje eu estava ouvindo um testemunho que eu ouvi exatamente, fui buscar para contar para vocês. No nosso ministério, nós tínhamos um profeta, ele já foi para o Senhor, muito amado, muito querido, um homem usado por Deus, Gilson Lima. Você encontra algumas poucas ministrações dele no YouTube, mas ele foi para o Senhor há 9 anos atrás. Mas até ir para o Senhor, ele fez tudo o que o Senhor mandou, ele nem aumentou nem diminuiu, era um profeta em equilíbrio. E Gilson era policial federal, e ele disse que, ele falando sobre o ministério dos anjos, um dia ele testemunhando sobre o ministério dos anjos. E ele disse que estava saindo do plantão dele, de repente disseram, olha, um bando de assaltantes invadiram uma cidadezinha em tal lugar, cidadezinha do interior, muito seco, né, aquele sertãozão do Nordeste. E disse, invadiram lá e se enfiaram dentro daquele mato seco lá, vamos atrás. E ele disse que estava terminando o plantão, ele só fez entrar na viatura e foram embora atrás. E ele disse que quando chegou lá, o pessoal indicaram, ó, entraram nesse mato aí, que de mato não tinha nada, é só pau seco mesmo, era sertãozão seco. E ele disse que se enfiou naquele mato lá, junto com aquela turma lá, e cada um foi para um lado, e ele disse que tinha uma casa velha, aquelas, não sei se vocês já viram em filme, existe muito isso. Aqui também. Deixou de usar, a casa velha se destrói lá dentro do mato, fica só os pedaços dela, né? E ele disse que viu uma casa assim, e ele disse que viu uma sombra passando, e ele disse, um bandido está lá dentro, e ele correu. E ele disse que quando correu, que entrou lá dentro, o bandido correu pela outra porta e ele correu atrás. E ele estava com um revólver. Eu não entendo de revólver não, mas qualquer coisa vocês... Era revólver. E ele disse que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou a bala. Não é assim? Era um 38. E ele disse que o bandido que ia correndo na frente, ele disse que bandido, quanto mais você corre, é a polícia, mas ele corre. E ele disse que quanto mais gritava, polícia, para, ele disse que já cansado, e o bandido dentro do mato lá se rasgando todo. E ele disse que deu os 6 tiros, ele disse que bandido experiente. Ele disse, bandido é experiente. Pelo som da bala, ele sabia que eu estava com 38. E ele contou quantos tiros eu dei. E ele disse, com certeza, quando eu agachei para botar as balas novamente, ele disse que quando levantou a cabeça, ele estava a 2 metros dele, com um revólver para ele. Mas não foi disso que ele morreu, viu? Ainda não. Isso com um revólver para ele. Ele disse que estava tão perto e ele disse que na hora clamou, Jesus.
E ele disse que esse homem atirou para todo lado, ele disse que era bandido experiente, assaltando, e não pegou uma bala nele. E ele disse que foi se jogando por dentro daquele mato seco, se jogando para trás, se jogando, e os 6 tiros também saíram, e ele disse que correu. E ele disse que correu para dentro daquele mato, e ele disse que não tinha noção de onde ele estava. Já estava dentro do mato, e ele disse, pronto, eram 6 bandidos. Ele disse, pronto, alguém vai me pegar, eu estou sem bala. Ficou tudo lá, eu corri. E ele disse que de repente se apresentou na frente dele um homem, chapeuzão, roupona de gente do campo. E disse que o homem não falou nada. Disse que o homem só fez olhar para ele e fez. E ele disse, amado, eu mirei na ponta do dedo daquele homem e eu corri. Eu não sei se ele estava dizendo o ladrão foi para lá ou corra para lá. Ele disse que eu mirei na ponta do dedo dele e vazei. E ele disse que quando correu ele saiu numa estrada. E ele disse que a estrada era um monte, um morro. E ele disse que lá embaixo avistou a casa e os policiais em volta e não viu ninguém e ele desceu. E ele disse que lá embaixo já tinham pego parte da bandidagem, mas ele disse que voltaram, toda a polícia, e cercaram aquela área. Rodaram, procuraram aquele homem e não encontraram. E esse senhor. E ele disse que voltou, e ele disse que quando ia chegando na viatura, o senhor perguntou para ele, por que você procura quem você não pode mais ver? E ele entendeu que aquilo era um anjo de Deus, cuidando dele. Mas quer que eu te fale uma coisa? Ana, eu queria tanto ver um anjo desse aí. Você não pode ver, mas ele está aí. Se você quiser ver, peça ao Senhor, ele te mostra. Mas eu te digo uma coisa, queridos. Existem anjos nos cercando e nos guardando, nos apontando, nos dando direções, ministrando ao nosso favor. Como nós nos apresentamos em um culto como esse? Como você sai de casa? Quer que eu diga uma coisa a você? Domingo de tarde, depois de 5 horas da tarde, é o dia que você mais se irrita. Por causa de calor, por causa de roupa, por causa de sapato, por causa do horário, por causa do atraso. É o dia que você mais se irrita. É só eu? Está todo mundo bem? Misericórdia. Vou orar. É o horário que a gente mais se irrita. A hora de vir para o culto. Ana, isso é normal. Não, não é normal não. Isso é incomum. Normal é nós tirarmos o dia nos consagrando, orando em outras línguas, pondo louvor, preparando tudo mais cedo, para na hora do culto a gente só fluir. Mas a gente já sai chateado, já sai com raiva, já chega atrasado e não damos ao Senhor aquilo que deveríamos dar. Então nós estamos perdendo, querido. Nós estamos em telhado balançando, procurando saber qual a hora que nós vamos cair, com medo de cair. Mas nós somos chamados para estar nas alturas voando e não com medo de cair. A palavra diz que nós somos elevados às alturas. Somos como águia, que voamos como águia. Diz que nós vemos a situação de cima, porque é assim que a águia vê. Ela vê a situação lá de cima, raios de quilômetros. Esse sou eu e é você. Porque é assim que a palavra nos compara. Então nós precisamos, queridos, nos consagrar para vir para o culto. Nós precisamos ler a Bíblia. Ministros, precisamos ler livro. Ministros, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Igreja, filhos do Senhor. Se a bateria tocar, a gente canta. Se o louvor cantar, a gente canta. Se parar, a gente para. Querido, cadê o espírito de adorador dentro de nós? Parece que é uma tomada. Anda aquele cala a boca, puxou a tomada. Se o Ramon parou o violão, você para também, já abre o olho. Foi o que houve? Por que parou? Parou por quê? Não, você é um adorador, a sua adoração continua. Nós precisamos adorar em outras línguas. Eu sinto muito se você não está correndo nem pulando, mas por dentro de mim eu estou correndo e eu estou pulando, porque eu sei que essas instruções são poderosas para a minha vida. A minha vida não é só boneco de ar, não. Amanhã você volta para o seu trabalho, amanhã as aulas começam. Amanhã a gente põe a máscara para sair de casa. Amanhã a vida continua. Ou você vai dizer, vai começar tudo de novo, ou você vai dizer, Pai, obrigada por mais esses dias.
Obrigada, Pai. Eu vou fazer hoje tudo diferente. Eu vou começar te adorando, Pai. Eu vou seguir as instruções de ontem. Comece assim que melhora. O que você quer mudar? O que você está querendo mudar? Se você está num trabalho, querido, que não glorifica o Senhor, que não glorifica a tua vida, que não te glorifica como cristão. Que cabelo enjoado. Eu te digo uma coisa, querido, coloca isso diante do Senhor. Anjos ministradores, eles vão ministrar o seu favor. Eles vão mudar a situação que parece sem esperança. Deus quer mudar essas coisas. Deus ainda age. Age, Rolson. Deus ainda age. Ele ainda continua agindo. Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amanhã, Deus continua sendo Deus. Terça-feira, ele continua com o mesmo poder. Quarta-feira, continua com o mesmo poder. E ele está dizendo, por que a minha igreja não tem pedido poder de mim? Sabe, queridos, quando aquela mulher, já estou encerrando, mas diz que quando aquela mulher, sem nenhuma esperança, uma situação sem esperança, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma situação sem esperança. Ninguém deu esperança para aquela mulher, não. A medicina, eu disse a você que não tem esperança, pois tem esperança no poder de Deus. Ah, pastor, a gente não vai parar mais de usar essa máscara mais nunca. Oxe, vai parar sim, eu mesmo já estou parando. Já nem aceito. Sabe, querido, aquilo que você alimenta cresce? Semana passada eu liguei a televisão, tomando um cafezinho de manhã, e começou, está morrendo, está com falta de ar, está morrendo, está com falta de ar. Eu digo, vai continuar, porque só é o que diz. Fui lá e desliguei a televisão. Aí Satanás, não foi o Espírito Santo não, Satanás disse o seguinte, você está fechando os olhos para a realidade. Eu digo, está aqui, cão. Vou orar agora, eu botei um louvor e fui orar, porque é assim que a gente cala a boca do diabo. Não é você dizendo, eita, é mesmo, deixa eu ir assistir para ver como é que está a situação. Eu quero saber como é que está a situação do inferno, querido. Se eu já conheço a situação do céu, eu quero é que o inferno se exploda. Mas quando nós aceitamos, quando nós vamos lá regar, vamos regar um pouquinho. Semana passada um menino estava conversando aqui sobre essas coisas, Covid, porque está sem ar, porque falta balão, porque não sei quem lá doou, não sei o que lá. E eu cheguei e fiquei calada. E depois a pessoa chegou para mim, você está tão calada. Eu disse, meu filho, se você quiser falar de Bíblia, de pregação, de louvor e de adoração, a gente começa agora. Mas para falar de Covid, eu não vou dar asa para o diabo, não. Quer dar asa para o diabo dele? Comigo, não. Sabe o que é isso? Isso não é arrogância não, querido. Isso é você saber quem você é. Isso é você saber em quem você crê. É real, é real. É real. Mas eu estou em Cristo. Eu não estou no mundo, eu não faço parte do mundo. Eu não sou produto do meio do mundo, eu sou de Cristo. Em Cristo não há enfermidade, há cura. E se chegar, há cura. Graças a Deus, querido, não perdemos ninguém, nem vamos perder. Ninguém aqui precisou ir ser entubado. Já teve algumas pessoas, já. Minha filha está sentindo o quê? Nadinha, pastor. Está precisando de alguma coisa? De nada, pastor. O que é que você perdeu? Perdi o paladar. É bom porque não come e emagrece. Sabe, queridos, nós não precisamos mesmo andar como o mundo anda. Não precisamos falar o que o mundo fala. O que você está ouvindo, aquilo que você se alimenta, também cresce dentro de você. Daquilo que você mais está se enchendo, é daquilo que mais sua boca vai falar. Se você é aquela pessoa que só fala da palavra, é porque da boca fala o que o coração está cheio. Mas se você só fala de Covid, é porque você só está ouvindo sobre Covid. Mas se você for ouvir sobre fé, como aquela mulher fez... Aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passando. E a situação era sem esperança. E o que é que aquela mulher fez? Eu vou para a rua. Não pode ir para a rua, não. Você faz 12 anos que você perde sangue. Você é impura. Se você for para a rua, você vai levar um cacete. Não pode, não. E ela disse, eu vou para a rua, porque quem pode reverter minha situação está passando. E eu não vou deixar a onda passar sem mergulhar nela. Aleluia. Sabe, queridos, aquela mulher não saiu gritando, ela não saiu dizendo me cure, ela não saiu, sai da frente que eu preciso ver Jesus. Não, aquela mulher, ela sabia quem era Jesus, ela sabia. Alguém disse, Jesus vai passando, ela disse, eu sei quem é.
E ela se rendeu. E ela se entregou. E ela ia com ela dizendo, se eu tão somente tocar o pedacinho, a orla do manto dele, se eu só tocar a orla do manto, eu serei sarada. E o resto da história a gente conhece. Diz que aquela mulher foi no meio daquele povo, uma mulher fraca, 12 anos no fluxo de sangue. Ó, mulherada, deixa eu dizer uma coisa. 12 anos que aquela mulher perdia sangue, ela foi para o meio da rua tocar Jesus. Você diz assim, eu não fui para a igreja domingo porque eu estava naqueles dias. Naqueles dias eu também venho, então deixa de dar desculpa. Deixa de dar desculpa para não servir o Senhor, isso não é desculpa não. Tem um negocinho de supermercado chamado absorvente. Você usa e vem-se embora. Põe na bolsa de reserva, está tudo ok. Eu estou falando isso, queridos, porque a gente precisa ser puxado. Porque tudo hoje é desculpa para não congregar. Tudo é desculpa para não congregar. Dor de cabeça. Então naqueles dias. Estou com raiva. Eu ia, mas fulano domingo olhou para mim, virou a cara para o outro lado. Aí hoje eu fiquei chateado, não fui. Para com isso, chega, já deu. Jesus está voltando e você com mimimi. E aquela mulher, 12 anos lá, ela, ó, por aqui, no meio do povo, e o povo empurrando aquela mulher e ela no meio. Se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. E sabe o que aconteceu? Ela tocou. E quando ela tocou, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada do mal. E Jesus o quê? Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quando você toca o Senhor da forma certa, você libera poder para a sua vida. Quando você toca na orla, quando você toca o Senhor, querido, da forma certa, poder é liberado para você. Então, termina como começamos. Qual a área da sua vida que precisa de poder? Que poder você está precisando hoje? Revertendo situações sem esperança. Só tem 3 livros, né? Chegar no final você pega, que já vendeu tudinho durante a semana. Revertendo situações sem esperanças. O poder do Senhor agindo na sua vida de forma eficaz. Sendo retirado de uma vez por todas. A Bíblia não menciona que aquela mulher adoeceu de novo. Aquela mulher permaneceu curada. Então não venha mais para o culto do mesmo jeito, querido. Se consagre. Arruma a casa. Arruma a casa e venha. Arruma a casa e venha. Se eu for dar ouvido, se eu, Ana, for dar ouvido a tudo que fala, a tudo que diz, a tudo que acham, a tudo que pensaram, a tudo que achou, eu achei, eu pensei. Eu já tinha ficado doida. Eu já tinha voltado para Campina Grande correndo a pé. 2.400 quilômetros. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu decidi ter paz. A razão fica com quem quiser ter razão. Você quer razão? Tenha razão. Eu tenho paz. Amém? Eu tenho paz. Tá de cara feia? Meu amigo, meu pai matava bode lá em casa. Cara feia. Já viu um bode morto? Bode vivo já é feio, você imagine morto. Sem os dentão assim, aquele negócio todo arrancado, os buracos assim no olho. Eu não tinha medo. Ficava lá, papai matando, a gente brincando, a gente ainda enfiava a mão, ficava queixada do bicho, bagunçando. Eu vou ter medo de cara feia hoje? Tenho medo de cara feia, não. Daí passa, depois passa. Tenha paz. Razão todo mundo quer ter, então deixe ter, tenha paz. Depois melhora. Quando melhorar, ou eu aqui de novo, precisando de mim, estou aqui. Precisa de mim? Estou aqui, mas tenha paz. O que eu estou dizendo é que arruma a casa. Arrume a casa. Para não balançar em cima do telhado. Arrume a casa para que o poder do Senhor te toque. Arrume a casa. Porque tem pessoas atreladas a você. Tem pessoas que dependem da sua vida espiritual. Tem pessoas que dependem de você em todos os âmbitos. Seus filhos dependem de você. A minha filha depende de mim.
Eu peço perdão para minha filha quando eu erro com ela. Ainda hoje eu chamei ela lá dentro do quarto enquanto eu orava, chorava muito. Chamei ela e pedi perdão por uma atitude. E ela me abraçou e chorou junto comigo. Ó, arrumei a casa. Arrume a casa. Se tem coisas que precisam ser organizadas, querido, organize. Se tem perdão que precisa ser pedido, peça. Ah, mas se eu pedir, então libere. Se você não quer ir até a pessoa pedir, então libere o perdão. Ah, mas fulano tem que me pedir perdão, então libere o perdão para fulano. Sabe, querido, quebra essa corrente que te liga. Falta de perdão é uma corrente que está ligando você a outra pessoa. Na hora que você libera o que você pede, você rompe essa corrente. Mas nós precisamos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. As nossas vidas têm que ter aroma para o Senhor. Então, olhe para você nesse momento. E você diga, minha vida hoje. Não diga para mim não quero nem saber. Porque a minha eu também tenho que avaliar a minha. E eu sei que tem áreas em mim que precisam melhorar. Então eu te digo, olhe para você e diga o seguinte, Pai, Senhor. Não faça firula não, porque Deus conhece seu coração, viu? Não é da boca para fora não, porque Deus não é menino. Senhor, como que eu estou hoje? Eu cheiro ou eu fedo para o Senhor? O meu perfume para o Senhor, a minha vida é como um aroma suave, agradável, ou está ardendo em mau cheiro? É possível, querido, que tenha áreas da nossa vida que está subindo como mau cheiro para o Senhor. Então, nós não estamos apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós precisamos mudar. É difícil, é difícil. Quem disse a você que isso é fácil? Mas é possível. Difícil é, mas é possível. Porque Jesus veio como homem, como eu e você. E deixou um exemplo muito bem dado de que é possível. Ele foi tentado nas mesmas áreas que eu e você. Mas ele disse, é possível ser santo, porque ele foi santo. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Eu queria que o grupo de louvor subisse um pouquinho. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, tem uma parte na Bíblia, uma história na Bíblia que ela está mais ou menos há uns 3 meses martelando dentro de mim. Todos os dias eu leio ela, todos os dias. E eu sei que Deus ainda quer me falar mais coisas com ela. Lá em Lucas 5, quando fala sobre a pesca maravilhosa. Eu ministrei sobre ela acho que umas 2 vezes, mas ainda hoje eu li ela umas 3 vezes. E cada vez que eu leio aquele texto ali pequenininho sobre a pesca maravilhosa, o Senhor me instrui mais acerca daquilo. E hoje, quando eu estava lendo novamente, o Espírito Santo falou para mim, quando uma palavra é liberada pelo Senhor, a igreja precisa lançar a rede. E eu estava lendo Lucas 5. Quando Jesus, todo mundo já conhece essa história, quando Jesus estava pregando para a multidão e ele estava cansado, a multidão disse que a multidão apertava ele precisava de descanso. Ele pegou o barco de Pedro, eles tinham acabado de passar a noite pescando, e eles botaram o barco ali, eles lavavam as redes, e Jesus chegou e disse, posso usar seu barco, Pedro? Jesus sentou num barco, se afastou um pouquinho e começou a pregar para a multidão, enquanto Pedro e os outros lavavam as redes. E diz que Jesus pregou para aquela multidão, Lucas 5, tá? Se você quiser ver lá. Jesus pregou para aquela multidão. E diz que quando Jesus terminou de ministrar, quando Jesus terminou de dar a palavra, chamou Pedro e disse assim, lance a sua rede desse lado agora.
E a resposta de Pedro foi: Senhor, nós passamos a noite inteira fazendo isso. Nós trabalhamos a noite inteira, nós agora estamos cansados. Nós não pescamos nada. Geralmente peixe é de noite, então de manhã eles já vazaram. Se de noite a gente não conseguiu, agora de manhã. Pedro, ele não estava resistindo a Jesus, ele estava dando uma informação. Porque no final, foi o que o Senhor falou para nós hoje. No final, quando Jesus deu a palavra, quando o Espírito trouxe a palavra e disse: lance as suas redes desse lado. Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite inteira, estamos cansados, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós lançamos as redes. Sabe, queridos, e a palavra diz que foi tanto peixe que quase ia a pique. E eles tiveram que chamar os outros. Pessoas são abençoadas quando você lança a rede debaixo da palavra do Senhor. E hoje, novamente, quando eu li, eu fiz essa observação ali. Novamente, enquanto eu estava lendo lá, levantei, botei um louvor, comecei a orar em línguas dentro do quarto e meditando novamente na pesca maravilhosa. O Senhor falou para mim: quando a minha palavra é liberada, a igreja lança as redes. Aleluia. Isso aí. Isso aí. Eu vou ver o tamanho dos peixes. Mediante a sua reação, eu vou ver o tamanho do seu peixe ou a sua piaba. Mas eu te digo uma coisa, queridos, uma palavra foi liberada na sua vida nessa noite. Anjos ministradores ministram se vocês pedirem que eles vá. Se vocês enviarem, eles vão e ministrarão ao seu favor, ao seu favor, ao seu favor. Sobre a palavra do Senhor, você lança as redes. Então você que diz, se você vai ficar dizendo para o Senhor: mas Senhor, já faz 10 anos que eu creio. Mas Senhor, já faz 9 anos que esse pastor está aqui e diz a mesma coisa. Mas Senhor, esse culto de quinta que não há ninguém. Mas Senhor, essa igreja que eu só vejo o povo dizer que vai encher, que vai encher. Mas se você quiser, você fica assim. Mas eu vou lançar a rede. Sobre a palavra do Senhor, lança a rede. Eu não dou um passo para trás, querido, naquilo que o Senhor me disse. Pensa numa briga que eu pego com Satanás quando ele quer me dizer o contrário do que Deus me disse. Deus disse, está dito. Ele pode levantar o inferno todinho. Deus disse, está dito. É prego batido e a ponta virada. Eu corro com a palavra que meu Deus me diz. Ana, tem 50 atrás de você correndo contrário. Não tem problema. Eu e o Espírito Santo, a gente somos maioria. Lance as redes, queridos. Lance as redes, porque tem pescaria farta para você. Lance as redes. Lance as redes. Você está recebendo instrução? Lance as redes. Lance as redes. Sabe, querido, quando você lançar a rede que você puxar, você vai ter que chamar vizinho. Quem disse a você que não ia conseguir, quem estava rindo de você, você vai ter que chamar todo mundo. Porque a bênção é grande e você não vai dar conta sozinho. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. E que você se consagrasse ao Senhor agora. Você aí. Tem uma conversa aí em particular com o papai. Terminei no tempo. Acho que sim, não foi? Terminei não, né? Passou do tempo. Mas você tem aí uns minutinhos para você ter uma conversa com o Senhor. E se você disser assim: pai, qual a área que eu preciso mudar? Vai ser automático, instalando dentro de você. Porque Ele tem prazer que nós melhoremos. E que nós avancemos em tudo e em tudo que Ele tem proposto para cada um de nós e para a nossa família. Então vamos começar a arrumar a casa. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu querer meu prazer, fazer tua vontade para mim. É o que eu preciso. Eu querer o meu prazer, viver tua vontade para mim. É o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu
dizer quem sou eu para instruir o Senhor. Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Aleluia, tá? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos, eu estou encerrando. Aleluia, aleluia. Mas eu quero te falar algo. Aleluia, aleluia. Esse é um ano de uma nova estação para nossas vidas. O ano passado, o Senhor falou para nós que esse ano seria um ano de colheita. Aliás, o ano passado, 2020. E nós entramos numa situação muito difícil mundialmente. E era estranho nós pensarmos em um ano de colheita, um ano onde tudo foi fechado. E nós entendemos também, ministrados pelo Espírito, que tudo pode estar fechado, mas os céus continuam abertos. Tudo pode estar fechado, querido. O mundo pode parar hoje, agora, mas o céu continua em movimento. Então, se Deus disse se é ano de colheita, é ano de colheita. Se Ele disse é uma nova estação, é uma nova estação. Muitas pessoas não pegaram o espírito do ano da colheita e elas não colheram. Mas eu digo a você, esse é um ano, esse é um tempo de uma nova estação. Então esteja dentro da nova estação. Pegue o tempo da nova estação e ande nela. Aleluia. Esse é um tempo de colheita. Na estação. Nós vamos ter um período aqui de acampamento de carnaval, dia 15 e 16. Sabe, querido, nós vamos estar com nossos supervisores, pastor Joselito e a Ana Helena. Não sou eu, Ana, não, tá? É a Ana Helena, a esposa dele. Queridos, e eu digo uma coisa. Aquele homem tem bagagem para nos instruir. É o nosso supervisor. Aquele homem está há muitos anos ali dentro de Brasília, nordestino como nós. E eu digo uma coisa, ele tem muita coisa boa para passar para nós. E eu digo uma coisa, se você não está fazendo nada, nós vamos ter o que fazer aqui. Nós vamos pular e dançar e nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Então não falte. Agende isso. A não ser que você vá para uma roça, que vai. Mas eu te digo, eu vou descansar. Aqui há descanso. Nós vamos estar descansando na presença e nas instruções do Senhor. Amém? Então agarre essa palavra, segure essa palavra. Não deixe que o diabo roube essa palavra do seu coração. Amém? Ramon, enquanto você tocava aí, eu tive uma visão com você e a Ana. Eu não quero chamar vocês não, mas eu quero dizer para os dois. Essa semana nós temos tirado um tempo para estar orando pelas nossas lideranças, né? Vamos ter uma reunião de líderes amanhã. E eu e Flaviano tiramos toda essa semana para orar pelos líderes, pelas pessoas que não servem, que não têm sido poucas, que têm tido um coração envolvido maravilhoso. E eu sou muito grata por quem está nos servindo, por quem envolveu o coração e está servindo. Amém? Muito obrigada a todos vocês que servem nessa igreja. E orando, e agora eu estava novamente aqui, eu vi você e a Ana Flávia, em pé, em um lugar, e eu via muitas pessoas com uma roupa só, de um jeito só. Eles eram todos iguais. Não eram chineses nem japoneses não, mas eles eram tudo iguais. E eles vinham e vocês dois estavam em pés, todos de branco, e eles vinham e entregavam muitos cestos.
muitos cestos. E eles cercavam os pés de vocês com muitos cestos, né? Então eu te digo uma coisa, Deus está trazendo um tempo de colheita abundante para a sua vida, Ramon. Né, para você e para a Ana, e eu creio num tempo poderoso. E eu te digo uma coisa, não desista, nunca pense contrário daquilo que Deus já colocou no seu coração. Em nenhum momento desvincule tudo que Deus vai fazer. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer. Mas por que Deus está sendo tão abundante se Ele sabe dos meus projetos? É porque Ele quer. Você vai ser abundante aqui e você vai ser abundante lá. Onde você passar, você vai ser abundante. Amém? Pastor?